E vamos compartilhar a tela. Ótimo. Tiago, excesso de e-mail não é problema não, viu? Pode mandar e-mail à vontade. O professor é pago para isso, para tirar a dúvida de vocês e ensiná-los. Só um pouquinho, deixa eu encostar a porta aqui por causa dos cachorrinhos. Bom, então, eu preparei alguns exercícios, como de costume na aula de regência eu começo pelos mais simples e depois a gente vai para os mais complicados, ok? Eu preparei, acho que foram 6 exercícios para hoje. Deixa eu arrumar aqui minha posição agora que eu tenho que escrever. Então, vamos começar. O primeiro exercício é uma espira retangular de área A é colocada em uma região com um campo magnético perpendicular ao seu plano. A magnitude do campo varia da seguinte maneira: B igual a B max vezes Z na menos T dividido por tal, onde B max e tal são constantes. O campo é igual para B max, é igual a B max, desculpa, para T menor que zero. Use a lei de Faraday para mostrar que a força eletromotriz induzida na espira é dada por epsilon igual a ABM dividido por tal vezes E na menos T dividido por tal. Obtenha o valor numérico de epsilon para T igual a 4,00 segundos e A igual a 0,160 metros quadrados. E Bmax sendo igual a 0,350 Tesla e tal igual a 2,00 segundos. E a letra C, para valores dados, qual é o maior valor de epsilon? Só deixa eu conferir uma coisa aqui e colocar meu fone para o barulho não atrapalhar. Ah, sim, aqui eu inverti, agora eu entendi. Só um pouquinho, gente. Na verdade, vou cuidar o áudio aqui para não ficar errado. Ele já está errado. Ok, voltei para o meu microfone. Esse aqui é o exercício 4 e esse é o 1. Agora eu vi que eu inverti os enunciados aqui. Então, deixa eu trocar para cá. Senão, a gente resolve o exercício errado. Então, vamos voltar. Como eu já li o enunciado do 31.4, vamos fazer. Senão, fica meio sem sentido. Então, 31.4, a gente tem que mostrar, então, que a força eletromotriz, epsilon, vai ser igual a isso aqui, quando eu tiver esse campo magnético que varia da seguinte maneira com o tempo, ok? Mais um segundinho que o professor tem que executar o script para poder mudar as cores aqui. O senhor está meio enrolado hoje. Desculpem, gente. Ok. Voltou. Perfeito. Então, ok, tudo ótimo. Agora eu também consigo ver o chat. Perfeito. Então vamos lá. Como a gente vai resolver isso? Então ele fala para usar a lei de Faraday e ele explica como é que é o campo. Primeiro vamos escrever esse campo bonitinho. Então basicamente ele diz o seguinte: o campo é igual a Bmax vezes essa exponencial de menos T dividido por tal. Isso para T maior ou igual a zero. E B igual a Bmax para T
menor do que zero. Isso é o que ele deu no enunciado, ok? Então esse campo basicamente é isso. Ele é igual a Bmax até chegar no tempo zero, e aí no tempo zero para frente ele vai tendo essa forma aqui. Essa forma aqui nada mais é que um decaimento exponencial, ok, gente? Então o campo vai começar aqui em Bmax, e ele vai decaindo exponencialmente até ir para um campo muito próximo de zero. Aqui o professor desenhou uma exponencial meio ruinzinha, mas basicamente a gente vai decaindo assim, ok? Lucas diz, parece a descarga de um capacitor. Tem alguma relação? Não, não tem relação aqui, infelizmente, Lucas. É um decaimento exponencial de campo magnético, ok? Não tem muito o que dizer. Se você tiver um eletroímã e desligou a corrente, por exemplo, ele vai passar a diminuir o campo magnético dele, do eletroímã, porque você não está mais passando corrente. Esse seria um caso, por exemplo. Se o decaimento é exatamente exponencial, aí depende do seu circuito, mas provavelmente vai ser algum decaimento do tipo exponencial. Em geral, os campos, ao você desligar as correntes, vocês vão ter esse tipo de decaimento exponencial. Mas aí depende de como o campo desse eletroímã específico depende da corrente. Então, se ele depender de uma maneira exponencial da corrente, ele tem um decaimento exponencial. Se não, ele pode ter qualquer outra forma de decaimento. Mas é um decaimento, ok? Pensa quando você desliga um circuito também, sei lá, tem um fio que produz um campo e essa corrente do fio vai diminuindo, você tem um decaimento, que nesse caso acho que não é exponencial, mas tudo bem. Então aí você tem que olhar como depende da corrente e quanto tempo a corrente cai, se a corrente cai exponencialmente ou não. Então tem várias questões. Então o que a gente tem que calcular aqui é a força eletromotriz, então, da letra A. Essa força eletromotriz, ela vai ser dada, então a gente aplica aqui esta ótima equação. Então você vai usar a lei de Faraday para você escrever. Então a força eletromotriz induzida ela é dada por menos a variação do fluxo magnético. Então, ddt é variação, ok? Derivada é variação. E aqui o φB é o nosso fluxo magnético. Então, esse φB, a gente sabe que é igual a BA cosseno de θ. Θ, então, é o ângulo formado pela área, nesse caso da espira, e o campo magnético. Aqui a gente tem algo perpendicular. Então, θ é 90 graus, então esse cosseno de θ é igual a 1. Então, a gente fica com menos D. Eu já posso tirar... Vamos deixar aqui, vai. Menos D, dt, BA. Ok? A derivada de B. A. A área sai, porque a área é constante. A gente fica com menos A d dt do meu campo magnético. Então, fazendo isso para um tempo maior do que zero, então a gente tem esse campo magnético aqui. Bmax vezes E na menos T sobre tal. Ok? Sino. Seno é quando a gente tem o produto vetorial, Rebeca. Nesse caso do fluxo magnético, a gente tem produto escalar, que é cosseno. Até eu vou consultar aqui rapidamente o livro para ver se eu não estou falando bobagem. Mas eu acho que... Espero não estar falando bobagem. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Eu estou voltando aqui no capítulo 30 do livro. Tá difícil achar as coisas aqui. Por isso que é bom organizar um resuminho para não ter que estar catando milho lá na hora da prova, gente, ok? Não estou achando aqui o Magnet Motion Charge.
Deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Tá difícil achar, gente. Só um pouquinho que eu vou ir no sumário do livro lá no fundo que às vezes ajuda. É produto escalar. É produto escalar, né? Então não estou falando bobagem. Então não é. Tá, peraí. É que o cosseno 90 é zero. Não, desculpa. Tá. Agora eu entendi vocês. Vamos voltar aqui. Campo magnético perpendicular a seu plano. Estou fazendo alguma confusão, de fato. Se é perpendicular, cosseno de 90 é zero, fato. Então, não. Eu estou falando bobagem, gente. Me desculpa, já começar algo tão básico falando bobagem aqui. Deixa eu só conferir aqui da onde eu tirei essa loucura aqui. BA cosseno θ. Só que deixa eu ver só quem é esse θ. Só deixa eu colocar aqui um pouquinho, gente. Vocês verem também do que eu estou falando. Então, vocês verem, BA cosseno θ. E o ângulo θ entre B e a normal do loop, que é a espira ou laço, ok? Então, entre a normal, deixa eu agora voltar no enunciado. Perpendicular a seu plano. Eu acho que eu devo ter traduzido errado, então, gente, ok? Vai ver o fio da espira, porque senão o resultado é zero. E, obviamente, o exercício não tem o resultado trivial sendo zero. Então, me desculpem, isso vai ter que ser... continua sendo igual a 1, me desculpem. Mas então a gente tem que imaginar que a gente tem aqui um ângulo ou de 180... Não, 180 seria menos, né? Então o ângulo tem que ser θ igual a zero. Okay? Θ igual a zero. Então, basicamente, a gente está dizendo que aqui a gente tem a nossa espira. Deixa eu tentar fazer uma espira tridimensional. Então, aqui a normal dessa espira. Ok? Então, o nosso campo também vai ter que estar nessa mesma direção aqui. Ok? Então, esse é só assim que vai fazer sentido esse enunciado, ok? Tem que ser θ igual a zero, senão eu já diria que é tudo zero, seria o caso trivial, e o exercício não é isso. Eu devo ter traduzido errado, me desculpem. Depois, talvez voltando no enunciado do problema, eu vejo, mas eu devo ter traduzido errado. Perfeito. Então vamos lá, considerando que o cosseno de θ igual a 1, então assim a gente tem o ângulo zero. Me desculpem por esse pequeno erro e obrigado por me corrigirem. Então aqui a gente continua fazendo esse desenvolvimento aqui. A gente já substituiu o campo magnético, que é Bmax vezes essa exponencial. Então a gente fica com o nosso epsilon igual a menos A Bmax, que eu posso tirar de dentro da integral, porque ele é uma constante, vezes a derivada de E na menos T sobre tal. Então a derivada exponencial vai ficar menos 1 dividido por tal. Ok? Só saiu 1 sobre tal daqui. Vezes E na menos T dividido por tal. Então, assim a gente fica com A Bmax dividido por tal. Então, com menos aqui, eu tirei o sinal de menos, vezes E na menos T sobre tal. E esse é o valor que ele queria que a gente chegasse, ok? Tá aqui, A Bmax dividido por tal, E na menos T sobre tal. Perfeito. Então, assim faz sentido, e senão eu não teria como mostrar que o campo era isso se fosse perpendicular à hora normal da espira, ok, gente? Então, me desculpe o erro de tradução. Então, vamos para a letra B. A letra B, ele nos dá os valores. Então, ele nos dá aqui T é igual
a 4,00 segundos. A é igual a 0,160 metros quadrados. O Bmax é igual a 0,350 Tesla. E o tal é igual a 2,00 segundos. Então, usando o nosso epsilon, que é igual a Bmax dividido por tal vezes E na menos T dividido por tal, qual que vai ser o valor da nossa força eletromotriz? Então, substituímos os valores que a gente tem. 0,160 está em metros quadrados, isso aqui está em segundos, Tesla segundos, então tudo bem, vamos usar essa unidade que a gente chega na resposta da SI. Vezes o campo, que é 0,350, dividido por tal, que é 2,00, vezes então a exponencial de menos 4,00 dividido por 2,00. Então, o nosso epsilon fica igual a 0,028 vezes 0,135. Isso dá igual, então, a 3,79 vezes 10 na menos 13 volts. Então, o epsilon induzido é 13,79 milivolts. Ok, então está calculado. E a letra C, ele quer saber qual o valor máximo que pode atingir na nossa nessa força eletromotriz. Só um pouquinho. Com licença, gente. Eu vou pedir para guardar o cachorrinho ali. Bom, vamos lá. Então, qual que vai ser o campo máximo? Como eu falei para vocês antes, isso aqui é um decaimento exponencial, ok? Então, a gente começa daqui, Bmax, e a gente vai decaindo, ok? Então, obviamente, o máximo vai ser Bmax, que é em T igual a 0. Ok? Ixi, ficou horrível esse T, deixa eu fazer de novo aqui. Em T igual a 0, obviamente a gente zera esse termo da exponencial, E na 0 é 1, então a gente fica com B igual a Bmax. E sendo B igual a Bmax, então a gente vai ter a nossa força eletromotriz vai ser A Bmax dividido por tal. Então esse vai ser o valor máximo, porque aqui em T igual a 0 exponencial fica igual a 1, porque a gente tem E na 0. Então, assim, só substituindo os valores que a gente tem para A, Bmax e tal, esse valor dá 0,028 volts, que foi o que eu calculei aqui já, ok? É basicamente essa parte aqui da minha equação, ok? Que dá 0,028, e isso aqui então é igual a 28 milivolts. Perfeito, resolvido então. Agora, como eu inverti as coisas aqui, vamos resolver então o exercício 31.1. Ele diz o seguinte: uma espira de dimensões 5 centímetros vezes 10 centímetros vai de uma região com B igual a 0 até outra com B igual a 0,500 Tesla, sendo perpendicular ao plano da espira. Eu acho que eu traduzi de novo errado aqui, ok? Me desculpe, gente. Então, na verdade, vamos pensar de novo que o campo está paralelo com a normal. É perpendicular ao plano da espira, tá certo. Eu que tô falando bobagem, gente. Deixa eu desenhar a espira aqui. Tá tudo certo, eu que estava interpretando errado. Perpendicular ao plano, então, se a gente tem o plano está nessas direções aqui, digamos x, y, ok? Aqui eu tenho y e aqui eu tenho x. Desculpe minha confusão. E aqui eu teria, então, z. Vou botar ele invertido.
Então, se é perpendicular ao plano, o plano está em XY, ele tem que ser na direção Z, ok? Então, o campo magnético tem que estar aqui. Então, se o campo magnético está nessa direção Z, a normal aqui da minha superfície também está nessa direção Z. Então, realmente, o θ é igual a 0, ou 180 se for, se eu contar o campo para cá, por exemplo, ok? Então, tá ok. Desculpem a confusão, mas é que é perpendicular ao plano, não à normal. Então, está resolvida essa questão. Então, aqui, perpendicular ao plano, ótimo, perpendicular ao plano da espira. Calcule a magnitude da força eletromotriz média que foi induzida na espira se o deslocamento ocorre em 0,250 segundos. Então, esse é bem rapidinho e direto. O campo inicial é igual a 0. O campo final é igual a 0,500 Tesla. O deslocamento ocorre em 0,250 segundos. A espira tem 50 voltas. E a área da espira, então ele dá as dimensões que é 5 centímetros, ou 5 vezes 10 a menos 2, vezes 10 vezes 10 na menos 2, que é 10 centímetros. Isso metros quadrados, porque é metro vezes metro. Então isso aqui já nos dá uma área de 5 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, ok? Então como é que eu calculo a minha força eletromotriz? É menos d φb dt. Só que aqui a gente já tem as variações, tem o campo final, inicial, e o tempo final inicial, ou seja, o ΔT. Então a gente pode dizer que isso aqui é igual a menos ΔΦB dividido por ΔT, ok? Então, o ΔΦB, isso aqui vai dar igual ao delta de NBA, que é basicamente o número de voltas da espira vezes B vezes A. Cosseno de θ vai ser igual a 1, porque θ é 0, ok? Dividido pelo ΔT. Então, a força eletromotriz vai ser igual... O campo inicial é 0, eu digo que e o ΔT eu tenho valor aqui, então o meu ΔB é 0,500. Então a gente vai ter o N, que não varia, né? É 50 vezes a área, que eu coloquei aqui, 5 vezes 10 a menos 3, vezes o meu ΔB, que é 0,500. Tudo no SI para não dar problema. 0,250 segundos, ok? Então isso aqui, fazendo essa continha, a gente vai achar que a nossa força, isso aqui é menos... Aqui ele bugou. Menos 500 milivolts. Então, esse é a força eletromotriz. Como ele pergunta só a magnitude, então ele quer saber o módulo. O módulo é 500 milivolts, ok? Então, essa é a magnitude da força eletromotriz causada por esse campo magnético variável. Então, vejam que eu só estou sempre aqui calculando e mostrando, a gente sempre está com campo magnético variável, ok? Porque se não for se o campo eletromagnético não for variável, não vai ocorrer indução de força eletromotriz, ok? A cachorrada hoje está agitada. Ô, James, o que você está me enchendo o saco, hein? Deixa eu dar aula. Você está com ciúme dos meus alunos agora? Ok. Vamos lá. Então vamos para o exercício 13, gente. Então, ao longo de um longo solenoide tem 400 voltas por metro e carrega uma corrente dada por I igual a 30,0 ampere vezes 1 menos E na menos 1,60 T. Dentro do solenoide e coaxial com ele, há uma espira de raio 6,00 centímetros com 250 voltas de fio fino. Qual é a força eletromotriz induzida na espira pela corrente variável? Então, só a primeira observação
coaxial, ok? Coaxial é que vai ter o mesmo centro axial, ok? Então, basicamente, eu tenho aqui o solenoide. Okay. Opa! Se o professor conseguisse se desenhar redondo, ficava mais fácil, né? Então, deixa eu desenhar em preto aqui, vai. Então, aqui eu tenho o meu solenoide e aqui dentro eu tenho uma espira. Ambas estão com a mesma origem, que é a parte axial. Então, isso que quer dizer coaxial. O cabo coaxial é porque ele tem um condutor no centro e tem uma parte externa condutora que também está com a mesma origem. Então, coaxial é direção axial de um cilindro. Então, se você olhar aqui, a direção axial do cilindro, ela é esta aqui, ok? Então, ambas estão coaxiais. Vem do inglês isso aqui, ok? Quem sabe inglês porque eixo é axis em inglês. Então, coaxial em inglês é mais fácil. Então, mas a gente fala em português também cabo coaxial. Seria em português coeixal, alguma coisa assim. Exato, como o Lucas falou aqui. Seria... Bom, se usasse esse termo desde o início, não seria tão estranho hoje. Né? Mas vamos lá. Então, o que a gente tem que resolver aqui? Então, vamos lá. O nosso solenoide tem um número de voltas de 400 voltas por metro, ou metro na menos 1, ok? Basicamente por metro é 1 sobre metro. A corrente I é igual a 30,0 vezes 1 menos E na menos 1,60T. A espira, então, ela tem um raio R igual a 6 centímetros, vezes 10 a menos 2 metros, ok? Nem escreve centímetro. E o número de voltas da espira é 250. E então ele quer que a gente determine a força eletromotriz induzida. Para a gente determinar a força eletromotriz, então, vamos escrever aqui o nosso epsilon. A gente já sabe que vai depender do dφb dividido por dt. Só que aqui a gente tem uma espira com n voltas. Então, a gente basicamente fez antes para uma volta. Se eu tenho n voltas, eu multiplico por n só, ok? Então, NE. Então, se eu induzir em um laço fechado esse menos φb dt, se eu tiver n laços fechados um atrás do outro, então eu vou induzir uma força eletromotriz n vezes isto, ok? Obviamente, se o campo magnético for igual em todos esses laços da sua espira, o que é dentro desse solenoide. Então, para eu calcular isto, eu preciso saber quem é o meu campo magnético. Então vamos começar. Vamos deixar esse cara aqui de canto. E vamos... Deixa eu deixar ele aqui de canto. E vamos calcular o nosso campo magnético, que eu vou ter que saber para aplicar no φb. Então, como eu vou determinar o campo magnético, eu tenho o valor da corrente, ok? Então, tendo o valor da corrente, eu consigo determinar... Desculpa, minhas costas aqui estão me incomodando, gente. Eu consigo determinar esse meu campo magnético, que vai ser igual a M0 NS vezes 30,01 menos E na menos 1,60T. Aqui eu estou aplicando a lei de Ampère, ok? Deixa eu só ver se eu tenho uma notação que eu mostre isto aqui sem fazer ele direto.
Infelizmente, eu acho que eu pulei esse passo. Mas basicamente a gente tem lá nosso... A gente vai ficar com o B vezes 2π, 2πr. Isso vai ser igual, então, a nosso μ0i, ok? Aí a gente vai... Só que aqui a gente tem n voltas. Então a gente vai ficar com nosso ns μ0... Opa! μ0i. Onde é que eu vou tirar esse 2πr? Eu não lembro exatamente o procedimento, mas deveria ser daqui. Talvez essa integral fique um pouquinho diferente. Por que eu não fiz isso aqui direto? Bom, deixa eu só ver aqui. Ah, não, espera aí, está aqui escrito, eu estou fazendo bobagem. Até que tem isso deduzido, desculpa, que o campo é basicamente μ0 ns i, ok? Mas isso está deduzido no Survey, como é que você chega nesse campo magnético no interior de um solenoide. Ok, eu estava fazendo bobagem. Então, o campo magnético no interior de um solenoide, vocês podem vir aqui no Survey e encontrá-lo. Então, eu não vou abrir o Survey, senão vai demorar para a gente achar. Mas é só ir lá e buscar. Aí ele tem a dedução aplicando a lei de Ampère, e você consegue mostrar por que dá μ0 NSI. Então aqui é μ0 NS vezes a corrente. E agora, com isso, a gente consegue determinar o nosso fluxo eletromagnético, ok? E basicamente é a nossa integral de B dA, que isso fica igual. Então, eu já tirando os termos constantes de dentro, fica μ0 NS vezes 30,0 1 menos E na menos 1,60T. Tudo isso aqui, no fim das contas, é constante. Eu só integro dA. Então, o dA, isso aqui vai nos dar um φB que é μ0 NS vezes 30 vezes 1 menos E na menos 1,60T vezes π. R maiúsculo ao quadrado. Isso porque a gente está usando aqui o raio do solenoide, nesse caso. Ok? Então, vamos para a próxima. A gente fica com a nossa força eletromotriz que eu tinha mencionado antes, o número de voltas na nossa espira, porque é nela que a gente está induzindo o campo, a força eletromotriz, devido ao campo do solenoide. Então, isso aqui dá menos NE vezes dt. Agora, então, o valor que eu calculei para o φB, que é μ0 NS vezes 30 vezes 1 menos E na menos 1,60T. Isso vezes π R ao quadrado. Então, aqui a gente fica com epsilon é igual a menos NE, μ0, tirando tudo que está constante aqui dentro, ok? NS vezes 30 vezes π R maiúsculo ao quadrado. Isso vezes, então, agora a derivada em relação ao tempo deste termo aqui. Esse primeiro dá zero, derivada de constante é zero. Vinícius, deixa eu só ver, era usando uma região de um quadrado, né? Metade do quadrado dentro do solenoide e outra fora. Não, aqui a gente tem uma espira dentro do solenoide, Vinícius. Não tem metade dentro e fora. Isso é outro exercício que eu vou resolver mais para frente. A gente vai ver isso aqui, uma espira quadrada entrando numa região de campo. Ok. Então,
esse primeiro termo, a derivada é igual a zero, e a derivada desse aqui vai ficar igual a 1,60e na menos 1,60t. Menos com menos, eu cancelei os sinais. Então, isso vezes 1,60e na menos 1,60t. Então, a força eletromotriz, multiplicando aqui substituindo aqui os valores, então a gente fica com NE é 250, Mi0 é 4 vezes 10 na menos 7 π, vezes, então, o número de voltas aqui do nosso solenoide, vezes, desculpa, gente, acho que chegou alguém ali na frente, os cachorros ficaram loucos, π, vezes, então, o raio do solenoide, que é 6,00 vezes 10 na menos 2, isso ao quadrado, vezes 1,60 vezes menos 1,60t. Aqui eu podia fazer uma análise dimensional, ok? Porque tem muita coisa para ver se dá tudo certo. Então aqui é a nossa unidade do Epson, que é Newton por ampere ao quadrado. Isso aqui é metro na menos 1. Isso aqui é ampere. Esse aqui ao quadrado, né? Vai dar metros ao quadrado. E esse aqui, ele é 1 sobre segundo. Então é segundo da menos 1. Por quê? Porque basicamente isso aqui tem que ser adimensional. E aí o tempo é em segundos. Então isso aqui tem que ser 1 sobre segundo. Como esse termo veio da derivada dessa exponencial, isso tem que dar 1 menos segundo. Eu já entro em mais detalhes dessas unidades, mas a gente vai ficar então com epsilon sendo igual a menos 0,0682 vezes E. Caramba, esse E aqui ficou meio... Vezes E menos elevado na menos 1,60t. Então, aqui as unidades ficaram Newton vezes ampere vezes metro quadrado dividido por ampere quadrado vezes metro vezes segundo. Ok, então acho que aqui teve uma pergunta, mas já entenderam. Então aqui a gente acaba cortando o ampere quadrado com esse aqui, com esse aqui. A gente tem que, no fim das contas, deixa eu só pegar a parte de unidades aqui, porque é muita continha. O Newton, a gente abre isso em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse metro aqui, só fechar aqui. Isso vezes o metro que sobrou, dividido então por ampere vezes segundo. Então isso aqui fica igual, no fim das contas, a quilograma vezes metro quadrado, dividido por A vezes segundo ao cubo, que isso aqui é volts, ok? Então deu certinho a análise dimensional. Se olhar lá na Wikipedia, a definição de volt é isso aqui. Então, ótimo. Às vezes, quando a gente tem muito terminho, assim, para ver se não errou, é bom fazer uma análise dimensional, se tem tempo na prova. Mas vocês viram que deu certo. Então, se vocês deixarem tudo no SI, sempre vai dar certo, ok, gente? Então, no fim das contas, só para escrever o resultado com a unidade certinha, isso dá menos 0,0682 E na menos 1,60 T volts. Ótimo. Então, resolvido também o exercício 13. Vamos para outro agora. Vamos para o exercício 20. Então, aqui é parecido um pouco com aquele exercício, Lucas, unidade de grandeza eletromagnética são uma desgraça, que necessidade que a galera tinha de colocar nome de cientista nessas coisas. Lucas, pensa assim, porque até que vale a pena um pouco essa discussão. Se você tivesse que escrever quilograma vezes metro quadrado dividido por ampere vezes segundo ao cubo, e ampere é coulomb por segundo, né? Então, na verdade, isso aqui seria quilograma vezes metro quadrado
dividido por Coulomb vezes segundo quadrado. É muita coisa para escrever numa unidade. Então aí você compacta ela numa unidade menor, que vai ser bastante usada, e aí você dá nome aos bois, né? Ampere Coulomb por segundo, ok, até que não é tão complicada. Mas você vai ver Volt, Tesla, tudo mais, são unidades que tem. Sim. Aí tem unidades que são, digamos, sistema CGS, Imperial. A gente fica aqui no SI, ok? Sem inventar outro tipo de sistema de unidades. Perfeito. Então vamos agora para esse exercício. Esse exercício aqui é parecido com aquele da Railgun, que tinha na lista da semana anterior, que basicamente você tem uma barra que está se movendo aqui nesse circuito. Só que nesse caso não tem nenhuma bateria acelerando, ok? É o campo magnético só que vai estar acelerando essa barra. Então, o enunciado desse problema é o seguinte: considere o arranjo mostrado na figura, assuma que a resistência R igual a 6.00 ohms, o comprimento L é 1.20 metros, e o campo magnético uniforme B igual a 2.50 Tesla entra na página. Então a gente tem um B aqui entrando na página, ok? Qual a velocidade necessária da barra para que a corrente de 0.500 amperes seja produzida no resistor? Então, vamos lá. Então aqui a gente tem que... Eu vou fazer um raciocínio antes de sair aplicando a fórmula, mas basicamente a gente tem que lembrar que para uma partícula sobre um campo magnético, a gente tem a força magnética que é dada por QV vetor B. Okay? Então, QV vetor B isso significa que esse campo magnético que eu tenho aqui entrando, ele vai mandar os elétrons aqui para baixo. Okay? Então, aqui eu vou ficando com umas cargas negativas de elétron acumulada, e aqui a gente acaba com umas cargas positivas acumuladas. E isso, por si, vai criar um campo elétrico, ok? Então, digamos, o campo elétrico aponta para o negativo. Então, a gente tem um campo elétrico E aqui. Então, isso que induz, só para ter esse raciocínio, né? Por que está induzindo aqui? A gente tem esse campo, isso leva a esse movimento dos elétrons, ok? Que também é como a gente explica efeito Hall. Só que aqui eu não estou com um condutor, não estou acumulando nesse lado do condutor, aqui eu estou acumulando em cima e embaixo, ok? Então não é exatamente o efeito Hall, mas no efeito Hall tem a mesma dinâmica, que os elétrons são empurrados para um lado e no outro lado sobra carga, e resulta num campo elétrico, ok? Então isso vai acontecendo até que a gente tenha um equilíbrio, em que a força elétrica devido ao campo elétrico é igual à força magnética devido ao campo magnético, e aí eles param de se movimentar. Aí vai ficar bonitinho, parado. Então, a força elétrica, a gente sabe que é a carga vezes o campo elétrico. E a força magnética é QV vetor B. Aqui, tendo todo mundo nas direções bonitinhas aqui, então a gente tendo a velocidade, nesse caso aqui, perpendicular ao campo, porque é seno, ok, 90 graus. A gente fica com QVB. Então, basicamente aqui a gente tem carga dos dois lados, a gente corta essa carga, a gente fica com E igual a VB. Ótimo, então, o campo elétrico formado é igual a velocidade dos elétrons vezes o campo magnético B. Até isso, quando a gente chegou no equilíbrio, aí eles vão parar de se mover, ok? Então, ótimo. E a gente sabe também que o ΔV, então, qual é o potencial entre esses, devido a essa indução? O potencial é basicamente o campo elétrico vezes a distância. A distância aqui, nesse caso, é L. Então, eu posso substituir esse E que eu achei aqui, isso dá VBL. Então, no fim das contas, o ΔV ele é equivalente, nesse caso aqui, à força eletromotriz que está sendo
induzida. Isso vai ser igual, então eu vou escrever só BLV. Okay? Então, se eu tivesse lá num cursinho pré-vestibular, eu dizia que isso aqui é Bolovo. Mas, bom, a gente não está no cursinho pré-vestibular. Então, é BLV. Aqui vai ser a nossa força eletromotriz induzida por esse campo magnético aqui. E a gente sabe que a corrente, ela é, então, a força eletromotriz dividido pela resistência, que ele quer saber qual velocidade eu preciso para eu ter uma corrente de 0,500 ampere aqui. Então ele quer que tenha I igual a 0,500 ampere nesse resistor. A corrente, então, essa é a minha força eletromotriz dividido pela resistência. Então isso vai ser igual a BLV dividido por R. Então agora eu tenho que isolar a velocidade, que é a velocidade que ele quer que a gente determine. Então isso aqui dá IR dividido por BL. O valor da corrente ele nos disse que ele quer que seja 0,500. O valor da resistência ele nos dá como sendo 6 ohms. O valor do B ele nos dá como sendo 2,50 Tesla. E o valor do L ele nos dá como sendo 1,20 metros. Então a velocidade aqui, simplesmente substituindo esses valores, é 1,00 metros por segundo, ok? O que significa que eu tenho que mover essa barra para a direita com 1,00 metros por segundo para eu induzir uma corrente de 0,500 ampere no meu circuito aqui. Ótimo. Então, resolvido este exercício aqui também. Tem variações desses exercícios aqui, ok? Eu não olhei a prova, que eu acho que está terminando de ser elaborada, mas para quinta-feira eu já vou ter olhado e aí eu volto. Mas eu acho que é bem provável que alguma coisa desse tipo apareça, ok? Esse é um exercício bem, digamos, usualmente cobrado nesse tipo de problema. E eles podem complicar um pouquinho mais. Aí eu vejo essa questão. E tento fazer algum exercício no mesmo nível com vocês na quinta-feira. Ótimo. Então vamos para mais um. Ou tem mais 2 exercícios para resolver com vocês. Hoje vai sobrar tempo. Ou não, porque esses 2 aqui também são... Esse aqui é bem chatinho. Então, como acho que foi o colega Vinícius que falou antes, aqui então a gente tem nesse exercício uma espira quadrada que está fora da região do campo e ela vai entrar na região do campo, vai andar na região do campo e vai sair da região do campo, ok? E é basicamente esse comportamento que a gente tem que descrever. Então, uma espira de resistência R com N voltas, cada uma de comprimento L e largura W, é mostrada na figura abaixo. Então, a espira se movimenta em direção ao campo magnético B com uma velocidade constante V. Qual é a magnitude e direção da força magnética na espira? Ao entrar no campo, se movendo dentro do campo, saindo do campo. Então, vamos lá. Força magnética. Então, para uma espira, ela vai ser N, que é o número de volta das espiras, a corrente, vezes tamanho L, vezes B. Só que aqui a gente tem essa altura W e essa largura L. Isso então dá IWB. Ok? Você está preocupado com a força, na verdade, nesse condutor aqui que está entrando na espira, ok? No campo. Então não é toda a espira que a gente está, porque basicamente quando está entrando é só esse condutor que primeiramente entra nessa região do campo, então a gente considera só ele. Então aqui vai ser a força num condutor com corrente I, que tem esse comprimento W nesse campo B. Ok. Então essa é a força.
Então, como é que a gente vai determinar qual é a força eletromotriz que é induzida por esse campo magnético? Então, isso aqui vai ser dado por o número de voltas. Então, aqui basicamente é N, porque eu tenho uma espira com... Basicamente são N condutores aqui de comprimento L. Isso aqui dá N vezes dφ B dt. Então, isso aqui vai dar N vezes D dt de B A. Cosseno θ, mas aqui a gente tem o campo na direção. Então, a gente fica com cosseno de θ igual a 1. Isso aqui, então, é igual a D dt vezes B. E quem é a área? A área, obviamente, vai ser esse nosso W, vezes quem? Não é vezes o L, porque, na verdade, o que eu tenho aqui eu estou entrando aos poucos com essa espira na região do campo. Então, primeiro eu tenho só um... Então, basicamente, eu vou ter assim... Imagine que eu começo com uma regiãozinha assim, depois assim, e esse aqui é nosso eixo X. Então, basicamente, vai depender de X, ok? À medida que eu entro até chegar em L. Que aí L é o máximo, é claro. Então, no momento que ele está entrando, então com uma velocidade constante V, eu vou ir aumentando até chegar no L, que daí vai estar toda a espira dentro do campo. Espira de N voltas. Então aqui eu tenho essa dependência em X. Eu vou acabar com o que então? Vamos tirar tudo de dentro da derivada que é constante, que é N B ômega, vezes então dx dt. Isso aqui é igual a velocidade. Então a gente fica com N B ômega V. Então basicamente é porque o meu X está variando. Eu vou... a área então vai aumentando com o tempo em função linear de X. Não falta o sinal de menos? Ah, falta. Que tudo com menos, mas só deixa eu ver uma... Vamos fazer que a gente está calculando o módulo, ok? Que é o que a gente vai querer no final. Então eu vou deixar o módulo. Depois a gente determina a direção, a gente vai ter que ficar usando regrinha aí. Então, perfeito, determinei agora qual é a minha força eletromotriz. Então, qual vai ser a corrente induzida? A corrente induzida é o módulo da força eletromotriz dividido por R. Então, o módulo da força eletromotriz é NB ômega V. Isso aqui dividido pela resistência. Então, essa é a corrente. Então, agora a gente pode voltar lá para a nossa fórmula da força. Então, a nossa força é igual a N vezes a corrente, que é N B W V dividido por R, vezes o nosso campo magnético. Opa, desculpa, só um pouquinho que eu estou conferindo se eu não fiz bobagem. N vezes o I isso aqui, vezes o WB, ok? Aqui eu substituí basicamente esse I aqui. Então, isso nos dá N ao quadrado, B ao quadrado, ômega ao quadrado V, dividido por R. Agora, qual a direção dessa força? Então, agora vamos usar a nossa definição mais formal mesmo, né? Que a gente tem NI L vetor B, ok? Então a gente tem que fazer esse produto vetorial para determinar a direção da força. O I, então, ele está em qual... O L, desculpa, vai estar em qual direção? Aqui a gente tem que imaginar, então, vamos imaginar a nossa espira. Vou desenhar ela pequenininha aqui para não ficar muito coisa para fazer. E ela está nesse campo. Vamos imaginar que ela já está toda no campo, só para imaginar a corrente. Um pedaço dela, vai. A corrente que está sendo induzida aqui.
Basicamente, a lei de Lenz, que vocês podem ir lá no livro consultar, ela diz assim: a corrente induzida é na direção que se opõe à mudança do fluxo magnético. Okay? Então, o que está acontecendo é que, por isso, então, se a gente está com o fluxo magnético aumentando numa direção, a gente vai estar com a corrente na direção oposta. Isso leva, então, a gente ter aqui dentro da espira campo formado devido a essa corrente dela, entrando, ficou meio fora desse quadro isso aqui, entrando aqui na espira. Então ele vai se opor aqui. E isso, então, se eu tenho esse campo formado nessa direção para a espira, eu tenho que usar minha regra da mão direita, aí eu vou ter, então, a minha mãozinha para os dedos saírem aqui, o meu dedão tem que estar apontando para cima, então eu tenho uma corrente no sentido anti-horário. Então esse meu L, que vai dar a direção da corrente no fim das contas, ele está na direção J. E o B está entrando aqui na minha folha, na minha tela, então eu digo que essa é a direção menos K. Então basicamente eu estou com aqui o X, aqui o Y, e o Z estaria saindo, então vou desenhar ele aqui. Então o campo está para cá, que é a direção menos K. Ok? Então aqui é menos K. Então eu fazendo esse produto de J com menos K, vai dar, então, uma direção I positiva. Então esse aqui é a direção da nossa força. A força está nesta direção aqui. Essa força que eu tenho que estar tá sendo sofrida levando em conta este fiozinho aqui. Perfeito? Então eu não levei em conta o sinal lá no fim das contas porque eu ia ter que fazer essas regrinhas malditas aí para determinar a direção. Então atenção aqui, gente. Façam exercícios que têm que determinar a direção de campo, de força, de corrente, porque aqui a coisa fica bem chatinha de entender, ok? Então, e não tem outro jeito a não ser que a gente vá praticando para já entender o processo. Na letra B, ele quer saber o que acontece quando a espira está aqui dentro, se movendo com velocidade constante. Então, aqui dentro, toda embebida no campo magnético. O que vai acontecer? Nesse caso, então, a gente tem um campo magnético que é constante. E ele não vai estar aumentando ao longo da espira em função do tempo, como quando ela está entrando. Então, eu não tenho variação de fluxo magnético na minha espira. Eu sempre estou com o mesmo fluxo magnético na minha espira. Então, basicamente, o meu φB é constante também. Então, se o φB é constante, a derivada de φB é igual a zero. Se a derivada de φB é igual a zero, então a minha força eletromotriz induzida é igual a zero. Então a corrente induzida é igual a zero e a minha força também vai ser zero. Okay? Então é tudo zero. Se o campo magnético se o campo magnético não é variável, ele é constante, e eu não estou só como eu estava entrando ali, que daí eu tinha uma variação no fluxo magnético, eu não tenho variação no fluxo magnético, eu não tenho corrente induzida nenhuma, ok? Apesar de ter um movimento a uma velocidade constante. Perfeito. Então a letra C, agora ele quer saber o que acontece quando a espira está saindo, ok? Aqui da minha região de campo. Então, aqui é exatamente o mesmo que na letra A. Só que agora, então a minha corrente ela vai ser igual, então tem o mesmo módulo, né? Que B ômega V dividido por R. Só que agora essa minha corrente está no sentido horário, não no anti-horário como antes. Aqui fora, né?
Não deixei a figura ideal ali. E a força, ela vai ser também o n quadrado, b ao quadrado, ômega ao quadrado v, dividido por r, agora na direção menos i, não na direção i, como eu tinha determinado lá na letra A. Então aqui você usa esse argumento de simetria e já consegue se livrar das contas, porque vai ser exatamente o mesmo módulo do que foi determinado na letra A. Ótimo. Então, minha dica é, tentem fazer exercícios que vocês têm que ficar determinando direção de corrente, campo, força, que realmente isso necessita um pouco de prática. Vocês têm até o domingo para fazer a prova, então dá tempo de fazer essas continhas. Então, vamos ao exercício 34, que diz o seguinte: um solenoide longo com 1000 voltas por metro e raio 2,00 centímetros carrega uma corrente oscilante dada por I igual a 5,00 ampere vezes seno de 1000 πt. Qual é o campo elétrico induzido em um raio R igual a 1,00 centímetros do eixo do solenoide? Qual é a direção do seu campo elétrico quando a corrente está aumentando em sentido anti-horário? Então, aqui é o campo elétrico induzido, calcular basicamente explicitamente o campo elétrico induzido pelo campo magnético, ok? Então, vamos à conta. Isso aqui, então, vocês têm essa seção no livro que é só de campo elétrico induzido por campo magnético. E vocês têm a seguinte equação para vocês determinarem o campo elétrico, que é bastante parecida com o que a gente estava fazendo semana passada para campos magnéticos, ok? Só que lá a gente tinha corrente, campo magnético, aqui a gente tem campo elétrico e fluxo do campo magnético. Então, esse lado aqui, quando a gente está tratando essas coisas cilíndricas, é que nem a gente estava tratando os condutores lá no campo magnético dos condutores. Então a gente vai ficar, lá a gente tinha B vezes 2πr, aqui a gente vai ter E vezes 2πr, sendo esse R o raio de interesse que você está querendo ver. Nesse caso vai ser o 1 centímetro que ele está pedindo. E aqui, então a gente fica com D dt do nosso BA cosseno de θ, ok? Então cosseno de θ eu já vou apagar porque vai dar 1. Ótimo. Então assim, eu já posso escrever que E igual a 2πr, que a área, aqui então eu tenho que colocar a área do que está produzindo o meu campo magnético, ok? E o que está produzindo o meu campo magnético a essa distância πr ao quadrado, ok? Então, se fosse... Então, esse campo magnético que está só nessa região dentro... Vou desenhar aqui, então eu tenho o solenoide e eu tenho essa outra espira aqui dentro. A espira não, tem esse campo que está sendo produzido, vamos lá, num raio de 1 centímetro, ok? Então, eu quero olhar para esse raio de 1 centímetro aqui. Então, aqui tem 1 centímetro e esse aqui são 2 centímetros, ok? 1 centímetro, 2 centímetros. Então, eu estou olhando se tudo aqui para a região de 1 centímetro. O que tem de fluxo vai ser só aqui dentro dessa região de 1 centímetro, então eu só me preocupo com esse R ao quadrado aqui. Se eu tivesse um raio aqui maior do que esse solenoide, aí desse lado aqui, se ele continuava sendo esse 2πrzinho, mas aqui eu só utilizaria esse raio R aqui do solenoide, porque fora eu não vou ter fluxo magnético, ok? Então é basicamente, bem paralelo ao que vocês faziam com um condutor elétrico. Vocês têm que usar o mesmo procedimento matemático nesse caso, ok? Só que aqui a gente tem essa indução de campo elétrico. Então isso aqui é πr ao quadrado, eu já coloco aqui então meu πr ao quadrado, vezes dB dt.
Tudo isso tem um sinal negativo aqui na frente. Então, qual que é meu campo magnético B? Então, esse B é o campo magnético que um solenoide causa no interior dele, que é Mi0 N vezes a corrente nele. Então, isso aqui é Mi0 N vezes a corrente dele, que é 5,00 vezes seno de 100 πt, que é dado no enunciado. Então, substituindo esse meu campo aqui, eu fico com menos. Vamos cancelar o que cancela esse aqui. O π cancela com π, esse aqui cancela com este. Então, eu fico basicamente com R dividido por 2, vezes... Isso é constante, Mi0, desculpa. Isso é constante, isso é constante. Então, vezes 5,00 vezes Mi0 N, vezes... Qual vai ser a derivada do seno de 100 πt? Isso aqui me dá 100 π vezes cosseno de 100 πt, ok? Só conferir minha nota aqui para ver se eu não fiz bobagem nenhuma, que hoje eu já vi que eu estou fazendo várias. É isso mesmo. Então, agora a gente cancela o 2 com 100 dá 50, 50 vezes 5 dá 250, então a gente fica com menos 250 Mi0 N R π cosseno de 100 πt. Esse é o campo que, se eu multiplicar então o valor de todas as constantezinhas que eu tô, que tenho Mi0, tenho N, tenho R, eu vou ficar com menos 9,87 vezes 10 na menos 3 cosseno de 100 πt. Então isso me dá basicamente menos 9,87 milivolts cosseno de 100 πt. Ok? Igual a 1 centímetro. Então, lembrando que aqui eu não coloquei as substituições, mas 1 centímetro, na verdade, que é 1 vezes 10 na menos 2 metros, ok? Perfeito. Então, esse é o campo induzido. E ele faz uma outra pergunta aqui. Qual é a direção do seu campo elétrico quando a corrente está aumentando em sentido anti-horário? Então, se a corrente está aumentando em sentido anti-horário, o campo elétrico vai ser no sentido horário, ok? É sempre contrário, ok, gente? E se for aumentando no sentido horário, o campo elétrico é no anti-horário. É sempre oposto ao aumento do fluxo elétrico, ok? A lei de Lenz. Perfeito. Então, deem uma lida nessas leis, ok, gente? Tem as caixinhas lá com as leis escritas, tanto Faraday, Lenz, tem um monte de coisinha, conceitos, que eu acho que é importante vocês darem uma lida para entenderem nesse capítulo. E, bom, hoje foi realmente mais rápida a aula, podia ter preparado mais exercício, mas, bom, ficamos por aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Bom, então, o grupo 3 foi dispensado. Tiago, isso a gente tem que tratar por e-mail, ok? Não lembro exatamente qual que é o grupo 3. Me manda e-mail que eu lembro do assunto. E, bom, então é isso. Deixa eu ir cancelando a gravação aqui.